Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Caso a Caso. São 18 horas e hoje temos alguns casos que realmente, olha, chocaram muito o meu coração. Eu sou uma pessoa extremamente família e o caso de hoje realmente pegou. Sabe aquela briga de família? O negócio não acabou bem. A gente tem casos reais. A briga familiar em Guarapari, Espírito Santo, que terminou com o genro morto. Foi aquele caso da sogra, sabe? Só que dessa vez o negócio foi complicado porque, né, ele foi morto pela própria sogra em plena luz do dia no Paraná. Uma família desaparecida é encontrada dentro do freezer. Esse é outro caso. E o principal suspeito é o filho dela, em São Paulo. Um crime macabro, desculpa. Uma família de 18 anos mata e mutila o irmãozinho, uma irmã. Gente do céu, são só casos de família. Esse irmãozinho tinha 5 anos. Numa cena que parece saída de um filme de terror. Então, esses casos chocantes que retratam uma barbárie que a gente vai detalhar agora, juntos com muita indignação, empatia, para a gente tentar desvendar cada uma dessa história, entender um pouco mais até sobre o comportamento humano, sobre a psique. Hoje temos aqui conosco a nossa co-host, estamos com a Hannah Seltran. Novamente, eu não sei o que acontece com a minha mente. Não tem problema. Também estamos com o Dr. João e o Dr. Igor, psiquiatras. Isso. Especialistas, inclusive, já atenderam em clínicas psiquiátricas para a gente até entender um pouco mais. Mas olha só, sobre o caso morto a facadas, a gente teve câmeras de segurança que registraram uma cena inacreditável. Pelo visto, o homem furioso já, estava de uma forma com uma arma acoplada em um soco inglês. Gente, eu até engulo seco, porque ele estava partindo para cima da esposa, que estava com um bebê nos braços. Ele cego de raiva, e acredito que a gente já vê algumas outras vezes comportamentos agressivos dele em relação à esposa. E brigas de família internas. A sogra do agressor em questão, de segundos, durante essa briga, ela foi para cima dele com uma faca na mão. Uma única golpeada, o genro caiu. A confusão foi generalizada e o homem, até então violento, agora no chão, morto. Gente, é difícil de acreditar. Uma avó de 57 anos, que até ontem estava cuidando da família, se vê obrigada a virar uma assassina para salvar a própria filha, o netinho. Muitos aqui dizendo que ela vingou, de uma certa forma. Ela protegeu a própria filha. Protegeu os bens mais preciosos dela, que era a filha e o netinho. Com certeza. Um bebê. A filha dela estava com um bebê no colo. De 8 meses, né, gente? 8 Muito meses. pequeno. Ele achou prudente agredir a esposa enquanto ela segurava um bebê, que é filha dele. Veja bem, um homem com a força que ele provavelmente tinha maior que ela. Ela estava imobilizada, porque ela estava com um bebê no colo, tomando cuidado para não cair esse bebê. E ele vai para cima dela com um soco inglês. Para, assim, a gente está repetindo uma cena de filme, Que é uma arma né? também. Claro, O é soco uma arma. inglês é uma arma também, além da faca que a sogra ali o atingiu, né? O soco inglês, ele também é uma ameaça. Então, ela foi coagida, né? A ex-esposa, né? Ela foi coagida, né? Não, ele já saiu de casa com aquele soco inglês, porque não é uma coisa que você tem no bolso normalmente. Então, ele já tinha essa intenção de agredir alguém. Então, se desenrolou da maneira como se desenrolou, mas nós percebemos, até pelo histórico do Felipe, que ele já era uma pessoa agressiva há muito tempo e com várias pessoas. Perfeito. Olha, eu vou pedir aqui, o boa noite de vocês.
Eu vejo que vocês estão aqui e vou pedir uma grande ajuda, né, com as perguntas de vocês, porque como extrema curiosa também quero sanar as dúvidas de vocês. Com certeza a True Crime faz parte das nossas vidas, infelizmente, né, entender esses crimes até para talvez esclarecer um pouco mais a sociedade e tentar trazer um pouco mais de tranquilidade para as nossas famílias. Acho que isso pode ajudar bastante entender os mecanismos, né, com os doutores aqui, que isso pode nos ajudar e nos auxiliar bastante. Uma boa noite especial aqui para o Rafael, para a Tereza, para a Ellen, para o Leandro. Peço para vocês aí compartilharem, para o Terráqueo JJ e Tainá também por aqui. Peço para vocês compartilharem essa live e dedo no like, gente, porque isso ajuda muito a gente aqui no canal. Ana, a minha pergunta para você, a questão de ser uma arma branca. Você acredita que como advogada criminalista, nesse caso, a sogra matou o genro para defender a filha, a gente poderia falar de uma legítima defesa de terceiro? Existe isso? Com certeza, com certeza. E foi um golpe. A gente estava conversando isso antes, que não sei se a gente fala em sorte ou azar, mas ela conseguiu acertar ele em um único golpe. Provavelmente, se ela tivesse tentado fazer isso, ela não teria conseguido. Porque foi um ponto que é muito difícil de você conseguir acertar. Então, não são aqueles casos que a gente vê que a pessoa dá 20... premedita, dá 20, 30 golpes. Ela deu um único golpe porque a intenção era que ele deixasse a filha dela em paz. A filha que já vinha sendo agredida há um bom tempo. Então, ela dá aquele golpe para ele sair. Infelizmente, foi um golpe que acertou num ponto vital e ele acabou falecendo. Mas, com certeza, vai entrar como legítima defesa e ela não vai ser responsabilizada ou vai ser responsabilizada numa esfera muito menor do que se tivesse sido um crime premeditado. Se alguém nos ataca na rua e a gente reage e acaba, infelizmente, cometendo um homicídio, a gente pode chegar a ser inocentado caso comprove que a pessoa estava com uma arma ou com algo assim? E se for uma defesa proporcional também, não é como a pessoa vem para cima de você. Para te roubar o celular, para roubar o celular, você dá 12 tiros na pessoa. Não é bem assim. Então, tem que ser uma defesa proporcional só para garantir a sua segurança. Nesse caso, sim, consegue a tese da legítima defesa. No caso da sogra, ela correria o risco de responder por homicídio na justiça? Pouco provável. Pouco provável. Pouco provável. E é muito curioso quando você analisa o histórico processual do Felipe, que ele vem com uma série de ocorrências e com um perfil muito complicado e muito agressivo. Lá no começo de 2022, nós conseguimos apurar que ele teve uma medida protetiva deferida em desfavor dele porque ele agrediu o avô. Então, no texto... ele tem um histórico. Ele tem um histórico. No começo de 2022, ele estaria brigando com uma namorada, a briga foi evoluindo, o avô tenta apartar essa briga e ele se volta para o avô. Ele chega a agredir o avô com um soco, o avô fica com as marcas visíveis e é concedida essa medida protetiva, ele é afastado de onde ele morava, porque era o mesmo local. Então, o avô, na época, tinha 68 anos, eles entendem que, para a proteção desse avô, ele deveria ser afastado. Para o final desse ano, acho que em novembro de 2022, ele agride a mãe. E o texto do processo ele é muito curioso, porque ele começa a ameaçar a mãe, a qual ele queria que a mãe desse dinheiro. E a mãe vai negando e ele vai acuando essa mãe e fazendo ameaças. Aquilo vai escalando de uma maneira... Ela se sente muito ameaçada. Chama-se a polícia. Eles são levados, porque ele estava muito alterado. E a mãe opta por não representar contra o filho. Ele é liberado. No caminho, voltando para casa, ele já vai ameaçando ela. Quando eles chegam em casa, ele volta com o mesmo teor das agressões e das ameaças. E ele começa que se ela não desse dinheiro, ele ia acabar com a vida dela, ele ia acabar com tudo, que a culpa da vida dele estar daquela maneira era da mãe. E aí ele resolve que ele vai depredar o carro da mãe. E aí ele pega um pedaço de pau e começa a quebrar o carro dessa mãe. A mãe tenta fazer ele parar e ele acaba batendo na mãe com aquele pedaço de pau.
a equipe que vai atender essa ocorrência é a mesma que tinha atendido a outra horas antes. Então, aí sim ela representa e é concedida também uma medida protetiva. Então, você vê que ao longo dos anos, é uma pessoa muito agressiva, com uma série de ocorrências por agressão. Então, não foi um caso isolado que ele saiu de si, ele perdeu a cabeça, não. Ele já tem um histórico de agressividade. Hoje a gente está com o doutor João Vicente Lobo. Sim. Doutor Igor, qual é o seu sobrenome? Kizovny. Isso. E talvez a gente possa entender um pouco mais nesse aspecto criminal, a mente, né? Esse histórico. A gente está falando de algum tipo de transtorno específico? Quais os comportamentos e sintomas? Porque, pelo que a Hannah trouxe, foi um caso que aparentemente só foi evoluindo. Sim. Boa noite, Larissa. Muito obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer que a gente conseguir colaborar com esses casos que são tão relevantes na nossa sociedade, né? Esse grande ponto, quando a gente fala de agressividade, a gente não aborda um só tipo de transtorno. A gente pode abordar milhões de transtornos, porque é um elemento que ele faz parte de vários, né? Inclusive, esse tipo de cobrança é muito comum, por exemplo, em dependência química. Quando há uma questão de dependência química, essa agressividade ela é comum de acontecer, mas a agressividade por si só, enquanto um transtorno isolado, qualquer pessoa pode ser agressiva de uma forma isolada. Quando isso se repete-se padrão com relação a esse tipo de agressividade, a gente já começa a desenhar algumas possibilidades de transtorno, inclusive transtornos de personalidade, né? Que a gente pode evoluir para outras questões. Aí tem transtorno narcisista, transtorno antissocial, que é a psicopatia, enfim. A gente precisa de mais elementos, mais histórico, para saber o diagnóstico que esse indivíduo tem, né? Que provavelmente não, que com certeza é um transtorno pela repetição. Agora, como que fica o estado mental, emocional dessa filha, né? Sim. É claro, o neto não vai ter muita consciência por 8 meses, sim, né? É muito pequeno. Mas uma família que ficou marcada, né? Não só pelas repetições de agressividade, mas também por um término, né? Por uma finitude desse pai, de uma maneira, enfim, foi uma fatalidade também, né? Ela tentou se defender, ela precisou se defender, não foi possivelmente a primeira vez que ela tenta se defender, porque no vídeo a gente consegue perceber nas câmeras, né, que essa vítima, ela vai até, o pai, né, no caso, ele vai até a casa da sogra e da esposa. E aí começa uma discussão muito grande, e aí a esposa desce com a criança para tentar conversar com ele, para tentar acalmar. Não o suficiente, ele mostra ele se afastando um pouco mais, depois ele retorna ainda mais agressivo ainda, que foi quando a sogra chega, né, com a faca, enfim, e acaba o apunhalando, enfim, defendendo a sua família ali. Mas para a gente perceber que ele vinha emitindo já vários sinais, né, como a Hannah colocou aqui. E esses sinais, eles sempre precisavam de um apoio policial, de um apoio jurídico para proteger as pessoas que estavam envolvidas. Por quê? Porque ele não conseguia, a gente percebia que ele precisava de uma intervenção externa para que ele tivesse essa regulação, né? Então, um indivíduo no qual ele não tem a capacidade de se controlar, de regular os impulsos e de entender a proporção que aquele dano ele pode trazer. Então, alguns casos a gente percebeu aqui, né, que precisou ser emitido ordem de proteção, não foi, Hannah? Isso. E, no final das contas, ele também precisou ser contido pela sogra, né, para que ele não fizesse um dano ainda muito mais grave ali, né? Porque a gente estaria aqui possivelmente diante de um caso ainda muito mais difícil. Sim, né? Até porque muitas pessoas aqui comentam, né, que ele teve o que mereceu e, enfim, Exato. né, porque a gente acaba se sentindo de uma Sim. certa forma
vingado, feita a justiça divina, enfim, claro que a justiça não é feita pela mão dos homens dessa forma, né? Sim. Não cabe a nós, mas até, né, Rafael pergunta para a doutora Hanna, em caso de defesa de terceiros, realmente entra como uma legítima defesa? Entra, sendo uma agressão injusta que a pessoa estava sofrendo. E a resposta sendo moderada e proporcional, entra como legítima defesa de terceiros. Terráqueo fala que eu não julgaria que ele está sob efeito de alguma substância, caso contrário, não sentiria o golpe da facada e não fugiria. Ele não chegou a fugir, ele morreu com um só golpe, certo? Único golpe certeiro. E o fato dele estar sob efeito de droga não faria... Claro que a gente não tem... Se você tem algum dado... Ainda não. Não, esse caso ainda está muito num processo... embrionário, Exato. né? Mas se ele estivesse sob efeito de droga, ele sentiria a facada, não deixa de sentir. Tudo depende do grau de consumo que foi feito, da droga, enfim. E não necessariamente dele estar sob efeito da droga naquele momento. O paciente que usa continuamente, que é dependente químico de fato, ele vai ter algum tipo de manifestação de comportamento mesmo sem o contato com a droga naquele momento. Tá. Justamente por uma possível abstinência, um caso de fissura com relação ao uso da substância, enfim. Um outro ponto que eu acho importante salientar, que é muito comum e é bem polêmico, que as pessoas perguntam, então se foi categorizado como transtorno psiquiátrico, então isso faz com que a pessoa deixe de cometer o crime, ela não cometeu, não pode ser classificado como um crime por ser categorizado como transtorno? Não, muito pelo contrário, né? Na verdade, você está falando da imputabilidade. Exato, é isso? da Pelo imputabilidade, exato. Tá. Não, é exatamente pelo contrário. Nós temos sim todos os transtornos, como, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia também, né? Onde nem todos vão agir com homicídio, enfim, vão agir de forma de tortura, enfim. Sim. Eles não deixam, eles vão continuar sendo considerados crimes, mesmo sendo categorizados como transtorno. Tá. Por que é importante levantar isso? Porque não deixa de ser importante ser categorizado até para a gente saber como lidar com aquele indivíduo, como lidar com aquele paciente. Eu preciso saber quais são os requisitos, quais são os sinais que aquela pessoa pode me passar, até para que eu possa me defender enquanto sociedade. Olha, teve uma vez que tem uma grande amiga que eu tenho no coração, um grande beijo para a delegada Raquel Galinatti. E eu vi ela comentando uma vez que não podemos portar nenhum tipo de arma, né? Seja até o spray de pimenta. Às vezes eu entro em carro de amigos, eu vejo ali uma faca, né? Ou até em Uber, taco de beisebol para eles se defenderem de um possível assalto. E aí eu pergunto, né, para doutora Hanna, né? Como que a justiça avalia esse uso de arma branca em conflito doméstico? Porque não sei se isso é muito comum, mas... Infelizmente. É comum. Infelizmente. E como que a justiça avalia? Porque aí já entra como uma questão de uma arma mesmo, certo? Sim. Eu posso portar? Acredito que eu não posso portar, certo? Não. Nenhuma arma branca transitando na rua. Você pode ter uma faca na sua bolsa porque você vai comer alguma coisa e precisa daquela faca para cortar uma laranja, alguma coisa. Um soco inglês? Não. Tá. Mas a faca, ela passa a ser uma arma branca no momento que você usa ela como uma arma. Então, se você está com ela na boca... É a intenção por trás do objeto também, Exatamente. Né? Mas, por exemplo, teve uma vez que meu marido foi parado numa blitz e ele usava aparelho na época, a gente está falando aí de acho que uns 20 anos atrás, e ele foi parado numa blitz e ele tinha uma faca de cozinha para cortar a maçã, porque ele não podia morder a maçã com o aparelho.
E aí ele ficou apreendido lá horas e horas com o policial, porque Ele achavam precisou que explicar. bem porque, complicado para ele conseguir sair da situação. O ideal é não carregar nada que possa causar um entendimento uma confusão no entendimento. Certo. Então, mas aquilo passa a ser uma arma e passa a ser ilegal carregar no momento que você utiliza aquilo para ferir ou para coagir outra pessoa. Então, no momento que ele pegou o soco inglês e foi para cima, ela passou a ser análoga a uma arma branca e o que ele fez passou a ser um crime. Tá. Então, ou seja, ter um soco inglês na bolsa sem usá-lo... Você pode perder algumas horas tendo que Tem que se explicar. Diferente de uma faca, que você pode ter uma faca e uma laranja. Ok. Você precisa ter a laranja. Você não pode ter comido a laranja. Até porque ele partiu para ação, né? Então ele pegou um objeto somado a um comportamento que havia uma intenção explícita de conter a mãe do filho dele, né? Enfim, conter a sogra. Então aí a gente já configura, já está num outro espectro, não é? E um histórico complicado, uma relação familiar muito complicada. Então você vê que nada estava a favor dele ali. Uhum. Olha, estamos com 82 pessoas e 44 likes. Gente, dá uma força aqui para mim, vai. Dá uma força pra gente, né? Porque a gente realmente precisa desses likes, tá bom? É muito importante. Agora, assim, o advogado de defesa da sogra afirmou que ela agiu em legítima defesa. Sim. Né? Acredito que, como Hannah mencionou, para proteger a filha, o neto e a própria vida, né? Uma vez que Felipe, a gente precisa deixar bem claro o nome dele aqui, estaria ameaçando e agredindo as duas constantemente. De acordo com as testemunhas, Felipe estaria rondando o prédio e monitorando a família desde o início da tarde, inclusive tendo uma história de agressões e registros, como a Hannah mencionou. A Polícia Civil liberou a sogra após o depoimento por falta de elementos para prisão em flagrante. Agora sim, essas imagens e os relatos das testemunhas influencia a compreensão legal da dinâmica do crime ou você acredita? Eu não tive acesso aos depoimentos das testemunhas, mas tudo aponta realmente para a legítima defesa. Sim. E a gente tem, assim, a legítima defesa em caso de violência doméstica, quando acontece uma agressão, seria algo, uma forma. Sim. Além da denúncia, claro. Acho que o mais importante seria, no caso, a denúncia antes, né, que acontecesse uma tragédia dessa forma. O essencial é sair desse ciclo de violência. A gente vê que ela já estava nesse ciclo há muito tempo. Provavelmente, aquela ocorrência da briga com o avô, que ele tenta interferir numa briga com a namorada, provavelmente era com ela, porque diz que eles ficaram noivos em 22. Então, é muito provável que já fosse ela. Tá. Então, a gente já entende que seriam pelo menos... uma relação aí de alguns anos já de agressões, né? De agressividade. É o que a gente fala quase todo o programa, porque infelizmente quase todo dia a gente traz um caso de uma mulher agredida. Então, o relacionamento ele não começa agressivo, ele vai progredindo. Então, vai saber quanto tempo ela ficou com ele e com aquela esperança de ele vai mudar, as coisas vão ser diferentes. Foi a última vez. Então, o essencial é a pessoa sair desse relacionamento. É nunca chegar num caso de legítima defesa. É tão difícil quando a gente está dentro de uma relação, porque assim, começa uma questão de uns ciúmes e às vezes a pessoa, né, tem uma fala mais agressiva, pega numa ferida nossa, machuca. E aí você... às vezes fica mal, se culpa, acredita que você teve, né? Eu fiz algo, ou enfim, eu deveria ter compreendido, eu deveria ter sido mais forte, deveria ter sido mais firme, ou deveria me posicionar de uma forma diferente. E aí isso só vai aumentando esse ciclo de ciúmes e de poder, e aí a pessoa vai sentindo que é seu dono, você não vai conseguindo colocar limites, né? E nós somos muito educadas. A mulher deve salvar o relacionamento. Então, se o relacionamento está fracassando, é porque você não está edificando o lar, você não está tentando o suficiente. Então, às vezes, a mulher fica nesse complexo de salvadora, não por uma escolha consciente, mas porque ela teve toda uma socialização nesse sentido e ela não vê como a primeira saída abandonar o relacionamento. Ela sente que ela tem essa responsabilidade de tentar até o último recurso fazer dar certo. É uma crença introjetada, né, pela própria sociedade que faz com que a gente acredite e priorize o relacionamento e o homem precisa sair para trabalhar e claro que não é mais assim hoje em dia, mas é o conto da Disney em
que a mulher foi feita para agradar o homem, o príncipe encantado, e assim está resolvida a vida dela, né? E aí não deu certo, Exatamente. como que ela vai sair? E ela O que ela vai se sente falar para a culpada. família? Como é que ela vai dizer para a família que ela não conseguiu salvar o casamento? Como ela vai dizer para a família que ela está sendo agredida? Exatamente. Então, Falem, Uma falem, vez. denunciem, gritem. E até você ouve alguém fazer isso, você também pode denunciar, você pode Exatamente. ligar ali 190. Tem um outro número também, né, em relação a Tem. denúncias contra mulheres. Eu acho que é o 180, se eu não me engano. Sim. Uhum. É impressionante, né? Como essas relações elas começam, a regra do jogo vai sendo distorcida, né? A regra das relações ela vai sendo distorcida e aquilo que era muito errado passa a ser relativizado e essas pequenas violações de respeito e integridade ao outro também vai se avançando. Então, como a gente comentou aqui, nunca começa com um soco, nunca começa com um comportamento muito disruptivo ou muito impactante, não. Mas é uma violação do espaço do outro, uma dificuldade de perceber que o outro tem uma independência, um respeito que precisa ser zelado. E aí essa configuração ela vai sendo alterada. E a pessoa tenta corrigir, né? Tenta corrigir de um lado, tenta corrigir do outro. E, de repente, aquilo que parecia não ocorrer mais novamente vem de forma ainda muito mais pesada, né? E quando a pessoa vê, ela está envolvida ali até o pescoço da situação, é muito difícil, realmente, muito difícil. São anos, né? Assim, entrar num relacionamento doentio como esse, daqui para amanhã entra. Agora, para sair, são anos. É muito difícil, realmente. Agora, a gente tem um outro caso envolvendo violência doméstica e a gente teve também uma profissional da saúde, uma enfermeira, que foi encontrada morta dentro do freezer. Eu tô ficando até assustada de falar de tanta gente sendo encontrada dentro do freezer. Eu sou a pessoa que eu entro na casa dos amigos e eu abro a geladeira, né? Porque a pessoa tá lá ocupada, então eu já me sinto em casa, deixa eu pegar uma água. Agora, eu tô ficando com medo de abrir a geladeira na casa das pessoas. A minha pode abrir, só vai ter Coca Zero, não precisa se preocupar. Isso aconteceu em Colombo, no Paraná. Jaqueline da Silva, 59 anos, enfermeira, foi encontrada morta dentro de um freezer em sua residência no bairro de Guaraituba, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O corpo estava, aliás, Curitiba, pelo que eu vi, Paraná, a gente está falando de quase 0 graus, a gente está com um frio assim, terrível. O corpo dela foi encontrado coberto por cortinas e cal espalhada sobre ele. A casa estava suja e bagunçada e o corpo da vítima desapareceu. Além disso, as contas bancárias de Jaqueline foram esvaziadas. A filha não tinha contato com a mãe desde fevereiro e foi quem encontrou o corpo. O filho mais novo que morava com ela está foragido. Eu acho que isso que está dificultando, a gente estava comentando sobre isso. Exatamente. Desde que o caso foi descoberto, não tem sinal desse filho. Na verdade, desde antes. Né? Quando a polícia chega, já não se tem sinal desse rapaz. Então, Exato. Os vizinhos alguns relatos já mostram que eles não percebiam mais movimento na casa também há algum tempo. Ele tem um histórico de violência e de uso de tem. drogas. Agora, eu tô Ele ficando é assustada usuário. porque, assim, quando a gente ouviu falar de Suzane Richthofen, foi algo que chocou. Sim. Totalmente. Agora, aqui, nesse programa, há quase 2 semanas, eu só tô vendo caso de filho matando mãe. Acho que segunda também vocês comentaram. Exato. Em Minas Gerais. E motivos muito banais. Não que exista um motivo Não que existam que motivos. não seja. Exato. Mas um foi por motivação financeira porque ele era viciado em jogos. Esse é motivação financeira porque é usuário. E o que me chama a atenção nesse caso é porque ele tem tantas camadas, porque você vê uma relação familiar completamente disfuncional, porque ela tinha mais 2 filhos que não tinham contato com essa mãe há sei lá quantos meses. Cada fonte fala uma coisa, mas pelo menos desde fevereiro. Os vizinhos já falam que, pelo menos desde novembro do ano passado, as coisas vinham sumindo da casa. Então, ele vendeu um carro, ele deu sumiço em uma moto. Então, todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada e ninguém fez nada.
Uma vizinha deu depoimento, ela disse, era uma tragédia anunciada. Mas ninguém fez nada. Mas ela estava desaparecida havia alguns meses, né? Pelo menos desde Pelos fevereiro. relatos desde fevereiro. Mas ele já mostrava um comportamento também bem Sim. hostil, né? Quando alguns vizinhos tentavam se aproximar. Exatamente. E ninguém denuncia. E mais 2 filhos. Ela tinha 59 anos. Alguns relatam que ela estava começando a ter os primeiros sintomas de Alzheimer. E os outros 2 filhos, ela decidiu morar com esse irmão que causa problemas, que é agressivo. Então vai, fica lá com ele, eu não vou mais procurar, deixa. Agora, um Como filho assim? caçula de 28 anos, um monstro. Um monstro. Capaz de fazer isso com a própria mãe. A questão do uso de drogas e o histórico de violência poderia trazer algo relacionado a um comportamento explosivo? Sim. A questão da dependência química, e aí já aproveitando o gancho da questão dos vizinhos e por que não se noticiava, dependendo da região e de como que era ali aquela vizinhança, não era o primeiro nem o último caso de um dependente químico que dava problemas, né? A gente sabe que muitas famílias têm casos de dependentes químicos que dão problema, que precisam de internação, que vendem os objetos familiares, que tentam extorquir familiares, amigos, pessoas próximas, tentam fazer assaltos para tentar conseguir alguma coisa para o uso da substância ali que a pessoa tem. A agressividade é algo contundente na dependência química. Ela vai estar sempre, praticamente em 100% dos casos, ela vai estar presente. Porque quando a gente fala da dependência química, não é só, mais uma vez, não é só sob o efeito da substância. São todas as consequências e efeitos colaterais do uso daquela substância de forma contínua. E, claro, com abstinência, com fissura, vai se gerar muita agressividade, vão ter famílias. Se a família não tiver uma mínima estrutura que seja, como foi questionado, né? Como que os outros irmãos desse irmão caçula, com uma mãe em Alzheimer precoce, né? Porque 59 anos ainda é considerado precoce, não estavam ali atentos para, pelo menos, fiscalizar essa rotina dos dois, né? Sendo que ela já tinha ali já existia um tempo, desde fevereiro. Desde fevereiro que a filha não conseguia contato não com conseguia ela. Contato com ela. Será que não gerou nenhuma desconfiança? Então, assim, mostra uma falta de estrutura familiar. Hannah, isso seria um homicídio qualificado, um latrocínio, ocultação de cadáver? O que a gente está falando de um agravante em termos de motivação pelo dinheiro? Poderia ser uma motivação torpe? O que a gente pode falar sobre esse crime? É um feminicídio com diversas qualificadoras. A gente não sabe ainda como ela foi morta. Na verdade, nem a identificação dela foi confirmada. Obviamente, o corpo foi encontrado dentro da casa. Tudo indica que seja a Jaqueline, mas precisa passar por DNA, fazer identificação. Eles não conseguiram, em primeiro momento, fazer por papiloscopia ou por exames dentários. Então, precisa sair o DNA para que seja confirmada a identidade da Jaqueline, se esse corpo realmente é dela, para então saber como ela morreu. Porque o processo dela estar num freezer Estava desligado. Estava desligado. Ou seja, o corpo estava em decomposição. Bastante decomposição, pelo que a gente viu. Eu não entendi se o freezer, se ele simplesmente era um freezer que estava desligado ali, ou se em algum momento a energia foi cortada e ele se desligou. Faz sentido. E isso eu não consegui ver das fontes. Mas já estava Mas muito... aí tem como precisar quando foi a morte, quando está o processo Dá para de ter uma decomposição? estimativa. Dá para ter uma boa estimativa. Nesse caso, onde teve... É uma pergunta até que eu faço. Nesse caso, onde se tivesse, por exemplo, se foi por conta do corte de luz, que pode ter sido ali depois de 2 meses, 3 meses do ocorrido, dá para precisar, mesmo assim,
A hora Quando da que foi a morte, ou morte, talvez mais ou o menos, momento o tempo da de morte. morte? Dá para estimar, talvez não o dia exato, mas dá para ter uma ideia se foi em fevereiro, se Sim. foi. Agora, uma coisa interessante que eu imagino que parte da audiência deva estar pensando também é a questão dele ser um usuário de droga, né? Gente, se a gente for falar do uso de droga de forma isolada, não justifica ele sendo o principal suspeito. Isso não justifica, né, ele esquartejar a mãe, colocar dentro de um freezer, enrolar com cortina e jogar cal por cima, Eu né? tenho Então, uma assim, dúvida. Um usuário de droga poderia romper completamente o afeto e a ligação de amor emocionalmente? pode romper, ou ele pode quebrar a relação com a mãe, mas ainda assim, só por isso não justificaria ele. Inclusive, tem relatos, né, que ainda está sendo investigado, dela já está sob tortura já há bastante tempo. Ele não né? deixava ela ter contato com Com outras os vizinhos, pessoas. ela não podia mais sair, exatamente. Era ele que controlava a vida da mãe. Tudo leva a crer que por motivação financeira. Então, esse vai ser o motivo torpe. A gente não sabe qual o meio que ela foi morta, para saber se teve um meio cruel. Provavelmente teve. Provavelmente, Então, é. algumas, pelo menos umas 3, 4 qualificadoras ele vai ter. A gente nem tem o nome dele ainda. Não Não. tem. Uhum. Olha, de tirar o fôlego, né? Eu A filha, conferi. quando descobriu, ela entrou em choque, né? Com certeza. Ela já não falava com a mãe há alguns meses, né? E ela mesma chamou a polícia. Não, eu conferi Então, aqui realmente o telefone para denúncia violência contra a mulher é o 180 e vários estados já têm aplicativos próprios para isso. A gente falou aqui na semana passada, acho que foi do aplicativo Penhas, que é o que funciona para São Paulo, é um aplicativo roxinho. Você consegue ali pelo mapa ver qual a delegacia da mulher mais próxima para fazer uma denúncia. Você também consegue cadastrar alguns contatos de emergência para disparar uma espécie de um alarme, um alerta quando você estiver em perigo. E ele funciona em São Paulo, eu não sei se para outros estados, mas vários estados estão com aplicativos semelhantes. Então, você dá uma busca ali no Google Play, na Google Store, na App Store, você consegue encontrar aplicativos que fazem... Mas o fato de colocar cal no corpo... Pois é, isso me traz uma curiosidade, porque dizem muito que ele podia estar fora de si. A questão do uso de drogas, que ele poderia ter se desconectado. Mas o cal serve para quê nesses casos? Existe uma mítica de que diminui o apodrecimento, o cheiro, e isso nem é muito Não, é meio unanimidade. off-label mesmo, não tem... Não. O caso Bernardo lá do Sul também, eles colocaram cal e não adiantou nada. Uns dizem que retarda o apodrecimento, outros que acelera. Que acelera para poder não encontrar mais vestígio, né? Não, é uma bobagem. Mas assim, dizem que ele se desconectou pelo uso de drogas, mas ele ainda teve o raciocínio de ir atrás de cal, de colocar. Então, eu me questiono se ele realmente estava meio desconectado ou se foi tudo muito pensado. Porque ele teria ido gradualmente se livrando dos bens, vendendo carro, moto, drenando a conta bancária. E aí, quando você está falando de todos esses fragmentos, que método de investigação que poderia ser eficaz para a gente localizar um suspeito nesses crimes? Pois é, a gente não tem uma data, então, por enquanto, não se sabe nem quando se buscar câmeras. Eu acredito que uma busca nas movimentações bancárias sejam eficientes, porque você consegue ver essa pessoa esteve em qual lugar, esse saque foi feito em qual local, onde essa pessoa estava, esse veículo ele foi vendido, em que circunstâncias. Mas como nós não temos a data do falecimento, não se sabe nem de quando que a gente precisa das câmeras. Então, esse caso ainda está muito, muito complicado. Nessas situações, talvez as denúncias dos próprios familiares e vizinhos poderia ter prevenido, já que você está trazendo também que tinha um histórico ali, né? De uma relação ali mais conturbada. É aquilo que a gente já falou em vários casos. Todo mundo sabia. Quando acontece a desgraça, quando todo mundo descobre, aí todo mundo tem alguma coisa para falar e dizer: ah, não, eu ouvia, eu sabia, eu vi que ele estava vendendo as coisas. Inclusive, a própria filha, ela pode contribuir muito ainda, Com né? certeza. Com os relatos. Aí fica uma questão, né? Quando que fica o alerta? Quando que a gente percebe que a pessoa está rompendo com a realidade e poderia chegar num nível de cometer um homicídio dentro da própria família? A gente tem que ter um cuidado também muito grande em relação a excelente pergunta, porque para que a gente não
não imagine que todos esses casos a gente fala de uma quebra da realidade, né? Porque isso colocaria o indivíduo imune a Sim. tal situação, né? Ele Sim. ficaria inimputável. Então, assim, a gente primeiro precisa entender se de fato houve uma quebra sustentada da realidade, né? E se essa quebra sustentada da realidade foi, enfim, uma grande motivadora para que ele perdesse, né, enfim, os valores, perdesse o que é real e o que não é, e criasse um comportamento completamente não replicado ou imaginado em algum momento da vida dele. Mas eu tô Porque falando isso muda assim, em tudo, termos né? de comportamento familiar, uma pessoa extremamente agressiva, que xinga, que, que bate, qual é o limite pra gente falar assim, gente, isso não é normal, isso não deveria estar acontecendo dentro da minha A família, eu preciso agressividade denunciar. verbal de repetição, ela já é uma agressividade a ser considerada. Não é para esperar ter uma agressividade física, seja ela um empurrão ou seja ela qualquer outra, para que se haja um alerta ali nesse caso. Então, assim, já é uma pessoa que ela é agressiva verbalmente e em algum momento aquilo vai evoluir para uma agressividade física. A tendência é A tendência é Progredir. progredir. A gente tá aqui com 106 pessoas, Que temos legal. 60 likes, pessoal, ajuda a gente. Vamos chegar em 150. Vamos Chega chegar, em né? 150. Mas aí, vocês precisam pedir likes pra gente. Vamos Vamos. lá, por favor. Vamos lá, audiência. Vamos, pessoal. De E a Paulo gente Matias. vai pro E compartilha. próximo. E compartilha, que isso ajuda muito a gente. E aí a gente tem um último caso aqui, né, de um jovem com esquizofrenia. É um caso chocante É uma que menina. envolve a saúde mental e a justiça. Uma jovem diagnosticada com esquizofrenia que matou e mutilou o irmão de 5 anos. E aí, esse caso Ele é muito recheado de triste. peculiaridades, né? É muito Esse aí é- triste. Esse caso é muito triste mesmo. Vamos entender alguns detalhes desse crime agora, né? A gente tem alguns aspectos clínicos da jovem Karina, diagnosticada com esquizofrenia, que confessou o assassinato do irmão e mutilação do corpo. A gente também pode falar de alguns laudos psiquiátricos que indicam, nesse caso, a inimputabilidade e o que isso poderia justificar judicialmente. Então, quais sintomas e comportamentos associados à esquizofrenia poderia levar a um episódio de violência como esse? Doutores? Pois é, muito complicado, porque esquizofrenia realmente é um dos transtornos mais graves que nós temos na psiquiatria. Poderia, de uma forma muito breve, explicar pra gente o que é a esquizofrenia? Porque não é todo mundo que entende Claro. o que é, né? A esquizofrenia, ela é um transtorno onde a pessoa ela dissocia da realidade. Ela sai da realidade. Ela Ela sai, sai, ela ela- quebra a crítica dela de realidade. Ela É como se dissocia. ela estivesse num sonho. A gente poderia dizer que ela está É vivendo o como sonho. se ela, vamos falar de forma bem simples, é como se ela misturasse a fantasia com a realidade. Isso pode ser de forma mística, isso pode ser de forma ritualística, isso pode ser de uma forma fantasiosa mesmo, imaginária. Isso E- pode ser replicado no comportamento. A Exato. senso-percepção Então, a fica sens- comprometida. fica comprometida, Você pode é. escutar alguma coisa que não está ali. Você pode ver São uma alucinações. coisa. Exato. As alucinações fazem parte do quadro de esquizofrenia. A crítica é o que separa o que é fantasia, a gente vai comentar o que é fantasia, o que a gente imagina, o que está no campo das ideias lúdicas. E do outro lado dessa crítica existe a realidade. Essa crítica, essa barreira, ela é rompida, ela é quebrada. E aí tudo se mistura. E aí, uma pessoa com esquizofrenia sempre tem um quadro relacionado a uma persecutoriedade, a uma paranoia. Ela acha que estão atrás dela ou nem sempre? É o sintoma mais comum. É um dos sintomas mais comuns, mas não quer dizer, porque existem vários tipos Tem de vários sintomas, esquizofrenia. Mas é um dos sintomas mais comuns, a persecutoriedade, essa mistura da fantasia mesmo, de achar, e pode ocorrer, invariavelmente, de ter surtos psicóticos durante as crises esquizofrênicas, né? Agora, eu já ouvi dizer que as crises esquizofrênicas, a pessoa fica com uma força além do que ela teria normalmente, certo? Pode ser.
Pode Tá. ser, tanto que existem técnicas, né, de contenção para que em clínicas, enfim, em hospitais, para conter esse indivíduo, para que ele não se machuque e também não machuque a equipe ou a família. Mas porque você imagina, o delírio, a ideia das fantasias e do que é o mundo real está tudo misturado. Então, a proporção também de tudo é alterada. Na psiquiatria, eu gostei muito que a doutora Hannah comentou também, em relação à legítima defesa, depende de proporção, né? Depende da proporção que você aplica à sua defesa. E na psiquiatria, ela não existe sem proporção. Então, a gente imagina que a proporção fica desmedida, ela fica completamente desorganizada. Então, esse indivíduo ele pode se manifestar uma força, um comportamento mais disruptivo que a gente não esperaria, né? Ela pode estar olhando para um enfermeiro e enxergando uma figura Exatamente, bizarra. demoníaca. Ameaçadora. Ela pode sentir, ela pode ver que estão tentando dar a medicação e entender que aquilo é, sei lá, um veneno, um chip, alguma coisa para prejudicar. Exatamente. Então, é muito triste. E esse caso, ele é curioso e triste, porque ela era muito jovem e é exatamente nesse período que a esquizofrenia costuma começar a se manifestar. Então, não é como aqueles casos que a gente vê, que diz, nossa, a pessoa tinha 40 anos, já vinha apresentando sintomas há muito tempo e não aderiu ao tratamento. Não, tinha começado a se manifestar há muito pouco tempo. Provavelmente ela não tinha tido tempo de entender o que acontecia com ela. A mãe também não. Então foi tudo muito rápido. Pelo que eu entendi, quando a mãe voltou, encontrou todas as portas trancadas, esmurrava a porta, a filha se recusava a abrir. E aí começou um pânico. O tio que morava perto arrombou a porta. E aí o cenário pior possível, né? Tanto que o cachorro tenta também intervir. Imagina a casa naquele cenário caótico. O cachorro vai para cima, tenta morder e ela morde o cachorro. Ela morde o cachorro. Ela também... Ela ameaça, né? Ela joga uma pedra, né? Arremessa uma pedra na cabeça do tio que arrombou a porta também. Também ela agrediu o tio. Também agrediu o tio. É uma menina de 18 anos. Na época ela pequena, tinha 18. Ela estava cuidando do irmãozinho de 5 anos. E ela adorava aquele irmão. Ela adorava. Assim, ela, ela cuidava dele, Como né? se fosse uma segunda mãe mesmo, né? Agora, o corpo dele estava mutilado de maneira brutal. Olhos perfurados, membros cortados, queimaduras pelo corpo e o órgão genital decepado. Tinha velas acesas em volta do corpo, uma cena macabra que praticamente de filme de terror de ocultismo, né? Se a gente puder dizer dessa forma, o doutor estava até mencionando que ele fez umas pesquisas e que ela havia engolido o pênis do menino. Sim. Um ponto é que já existiram relatos de pacientes que durante surto, eles por exemplo, eles cometeram um homicídio de alguém familiar ou de algum amigo. E eles fizeram isso para uma proteção da família, porque tem algo satânico naquela família e ele precisa de se desfazer daquilo. Então, assim, são vários relatos que não é que não vão justificar nunca o que aconteceu, mas naquele ponto, naquela ocasião... Explica muito. Explica. Agora, a Hannah mencionou que existia um cachorro e eu estava vendo que ela chegou a morder o cachorro. Ela mordeu o cachorro. Para você ver como ela estava desconectada, que ela não pegou alguma coisa para jogar no cachorro, para atacar. O cachorro morde ela responde, ela morde o cachorro. Tanto que inicialmente ela ia responder também por maus tratos a animais. Então, você vê, ela estava muito desconectada. Agora, aqui o Léo fez uma pergunta pra gente. O fato da esquizofrenia, ela não daria sinais antes? Afinal, ela estava cuidando da criança. Acho que ninguém deixaria ela cuidar se houvesse algum sinal. Então, a gente tem um ponto que são os pródromos, né? Alguns sintomas muito sutis que podem aparecer antes. Mas, no geral, é muito difícil reconhecer, porque, a princípio, a gente tem mais um retraimento social, um isolamento social... essas ideias, elas costumam estar mais veladas. Então, se ela começou a confundir fantasia com realidade, por exemplo, há uma tendência desse conteúdo ficar guardado
né? Dela não Sim. externalizar Porque as isso. pessoas começam a olhar de uma maneira diferente. Exatamente. Ela pode ter Tipo, tecido um comentário ou outro, aí a mãe olhou estranho, aí ela recuou, guardou, ela ainda tinha um pouco de estrutura para deixar aquilo um pouco engavetado. E a gente está falando de uma adolescente, 18 anos, então imagina se isso tivesse começado alguns sinais um pouco antes. A gente está falando de adolescente que está um pouco mais retraído, né? E qual adolescente que não costuma estar um pouco mais retraído? Então é tem difícil. uma questão, né? Quando eles começam a escutar as vozes, essas vozes elas vão ordenar, né? Vozes por conta da esquizofrenia mesmo, né? Vão ordenar, não, olha, não fala para ninguém sobre o seu plano, sobre o que você vai fazer. Elas podem vir com voz de comando, né? E Exatamente. parte, a gente ouve muito nos relatos de esquizofrenia, essas vozes de comando, elas trazem um comando para que seja silenciado, para que não seja externalizado o conteúdo. Exatamente. E no direito penal a gente vê muito, é muito comum a pessoa, ela vai ser responsabilizada e aí ela começa, eu brinco que a pessoa começa a tentar pontuar o DSM. Ela começa a pegar, se eu vou achar alguma coisa para dizer, e aí vem aquilo. Eu ouço vozes. A gente sabe que não ouve vozes coisa nenhuma. Sim. Então, a gente percebe que a pessoa tenta apresentar todos os sintomas positivos da esquizofrenia, mas não traz os outros traços, os outros sintomas. Como é que vocês Ela tá tentando explicam? enganar a justiça, Ela né? tenta enganar. Mas aí se dissolve, né? Aí é que tá. A É. gente precisa, numa fala, num depoimento, né? Numa anamnese, numa conversa, a gente vai avaliar o afeto que está sendo ressoado, a estrutura daquela fala, a expressão facial que é emitida, se a gente encontra ponto de ressonância, pontos que fazem pareiam com o que a gente está esperando encontrar. Então, só uma fala solta não vai ser suficiente. E aí a gente vai invalidar, isso vai se dissolver. Né? Exatamente. Eles trazem só isso. Eu vi um demônio, eu ouvi uma voz, e eles não trazem todo aquele conjunto que Exatamente. compõe o Que compõe transtorno. nesse caso de uma esquizofrenia. Cris, muito obrigada pelo seu apoio. Um grande beijo para você, Cris. Faz parte da audiência tanto da manhã quanto da noite. Ah, que legal. Muito obrigada. A gente tem uma outra pergunta quando a gente está falando em relação à lei, né? Em termos, assim, nesse tipo específico, né? Quando que a gente diz que a lei poderia punir uma pessoa com esse tipo de crime, mas com esse tipo de transtorno mental quando diagnosticado. Inclusive, acho que é usado o histórico do diagnóstico da pessoa, né? Porque um quadro de esquizofrenia, que acho que precisa ficar muito claro para as pessoas, que é um quadro que acompanha ao longo da vida, Sim. né? É um CID que a pessoa tem para o resto da vida. É claro que pode ser controlado, existem tratamentos, medicamentos, certo? Certo. Para Perfeito. E conter. que não necessariamente vai se despertar na infância, pode se despertar na E essa fase idade adulta. dela foi a idade do pico máximo Que acontece de mais muito. diagnóstico. É o Agora, mais quando se comum. abre, uma mais comum. dúvida sempre da nossa audiência, né? Uma pessoa com esquizofrenia, quando tem um filho, esse filho vai ter esquizofrenia, né? Geneticamente tem uma predisposição. Pode ter uma predisposição. E o que sim. acorda? Olha, esquizofrenia, como a gente fala, você vai observar o paciente, pode ser que ele nunca desperte aquilo, pode ser que ele também não tenha aquele elemento da esquizofrenia, mas pode despertar em algum momento. É o alerta familiar mesmo, da rede de Genética, apoio. Como diabetes. Mas É um gene geneticamente, que tá ali. o caso daquela. Vamos voltar para aquele caso rapidamente, só Sim. para ilustrar, daquela filha que encontrou a mãe na geladeira. Sim. Isso poderia ser um rompante para uma pessoa com a genética de uma esquizofrenia poder entrar numa espécie de um surto e desenvolver? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer através de um trauma e pode acontecer de uma forma também aleatória. É. Não existe uma regra nesse caso. Mas o trauma, se a pessoa já se predispõe a ter uma esquizofrenia, o trauma ele pode acelerar o processo, sim. Ou um surto psicótico isolado, que não configuraria uma esquizofrenia, mas que um trauma Que desse acontece lacerante muito, muito comum. poderia realmente haver uma cisão temporária da realidade, o indivíduo precisar de uma intervenção de auxílio, né, médico, enfim, psiquiátrico. E o abuso de substâncias, ele pode também ser um fator para desencadear? Pode. Principalmente o surto psicótico temporário, principalmente esse. Né?
Eu já ouvi alguns casos clínicos, e aí vocês, por favor, me esclareçam, porque como psicóloga acaba sendo um pouco diferente a visão do psiquiatra, mas o adolescente tem a tendência lá dos seus 16, 15 anos a começar a experimentar maconha, vai até os seus 25 e é o momento onde a esquizofrenia poderia acordar. Exato. Sim. A maconha, ela traz uma certa paranoia, ela traz uma persecutoriedade. Isso poderia ser um gatilho para desenvolver um Poderia. quadro? Tem, inclusive, isso é Estudos, interessante, estudos, enfim, é porque o adolescente, ele está em neuroplasticidade de forma muito mais intensa, né? Está em processo de formação psíquica e a maconha, nesse caso, nesse momento, ela atrapalha muito esse processo de desenvolvimento. Então, eu já tive caso, por exemplo, de adolescente que tinha um QI médio para alto, um QI super preservado, e depois do uso sequente de maconha, o QI ficou reduzido, ficou abaixo, assim, Sim. por conta de um surto psicótico. Abriu-se um surto psicótico, e aí, através desse surto, a mente foi desorganizada e o QI despencou. Então, até devolver esse indivíduo, né, a configuração que havia anteriormente ao surto psicótico é um baita de um trabalho. Porque a pessoa, ela se desorganiza por inteiro, e aí tudo aquilo que ela havia conquistado até ali se dissolve, é bem trabalhoso. Agora fica uma outra dúvida, né? Quando que o profissional de saúde mental percebe que a pessoa pode ser um risco para si e para o outro? E o que pode ser feito? Boa pergunta. Desculpa. Adorei. Não, Boa mas pergunta. Foi bom. Então, a gente precisa sempre mostrar limites. Então, aquele indivíduo que ele vem dando sinais que ele vai violar alguma conduta, que ele vai atravessar algum ponto que ele não pode, a gente precisa sempre conter. Então, por exemplo, um indivíduo que chega para conversar no consultório e aí ele quer sentar na sua cadeira. Quer sentar na minha cadeira. Já aconteceu. Então, volte para a sua cadeira. Sente, a sua cadeira é aquela. Essa aqui é a minha. Então, são alguns posicionamentos, isso tanto para criança quanto para adulto, né? Que a gente precisa mostrar que há um comportamento padrão e há um comportamento de eleição social que precisa ser seguido. O padrão, ele não está aí à toa. Existe o que é certo e existe o que é errado. Então, no geral, é a gente apontar, isso não está correto, eu não aceito isso. E deixar isso cada vez mais explícito, né? Se mesmo assim tiver uma violação maior, a gente buscar os auxílios que estão ao nosso redor, né? Olha só. E aí, o quanto que a justiça e o advogado criminal Exatamente. percebe, né, que é real os sintomas. E aí, o que acontece com essa pessoa? Eu sempre defendo... Se ela comete o crime, né? Claro. Uhum. Eu sempre defendo que o advogado trabalhe com a figura do assistente técnico, porque ele vai dar um norte. Seja um psicólogo, um psiquiatra, ele vai te auxiliar com as hipóteses, as primeiras hipóteses que tu vai desenvolver na tua defesa. Diz, olha, eu acho que pode ser isso. Eu chego e digo, olha, ele disse que está ouvindo vozes. Tu vai me devolver a pergunta, tá, mas como é que era toda a rotina dele? Para entender, assim, a gente já vai excluindo as possibilidades. E existe muito difundido essa ideia de que se a pessoa comprovar que ela tem algum transtorno, ela não vai ser penalizada, ela não vai cumprir uma pena. Mas não transtorno de depressão, ansiedade, Não. porque a gente tem a população inteira, quase Não, assim, certo? não. Total. Não. Mas a depressão e a ansiedade, eles não costumam tentar usar como excludente na punibilidade. Mas esses transtornos mais graves, como a esquizofrenia, o explosivo intermitente, Exato. que é o que aparece mais, você precisa entender que se for provado que essa pessoa ela é inimputável, ela não vai ser absolvida, vai para casa. O que acontece ok. com ela? Ela passa pela absolvição imprópria, que a gente chama, e ela vai passar por uma medida, né? Antigamente era nos hospitais de custódia, hoje com a resolução... O manicômio. Os Tá, é um termo hospitais que de não se custódia usa mais, não mas se é só para as pessoas compreenderem outros termos. Infelizmente, hoje a gente tem já esse movimento de acabar com os HCTPs. Então, as pessoas elas devem ser tratadas, elas devem passar por uma medida de internação ou não, ser tratadas no CAPS. E isso eu considero muito complicado, porque às vezes uma pessoa que tem um grau de dissociação ou até de agressividade muito... enfim, a família conseguir conter isso fica mais difícil.
Porque existe essa visão de que o paciente esquizofrênico, explosivo, ele vai ser agressivo sempre, ele vai cometer crime sempre. Não, é uma porcentagem muito pequena. Mas, infelizmente, essas explosões, isso acaba acontecendo dentro de casa. E é a família que recebe a incumbência de cuidar dessa pessoa. Sim. Então, na época dos institutos psiquiátricos forenses, os HCTPs, era muito comum. A pessoa já tinha cumprido o tempo de medida, ela já podia ser liberada, já podia ir para casa, e a família não queria receber. Porque aquela pessoa agrediu alguém dentro do núcleo familiar. E aquele núcleo não queria receber a pessoa de volta. Sabe? Ele matou, ele agrediu alguém dentro da família. Eu não quero mais essa pessoa. E aí a sociedade ficava assim, ok, eu não posso manter essa pessoa para sempre aqui dentro, porque não são medidas eternas, mas eu não tenho para onde colocar essa pessoa. Então, E como o sistema monitora isso também é difícil, né? pois é, imagina uma cidade como São Paulo. Que Porque, inclusive, no CAPS a gente não tem apenas pessoas que foram punidas ou pela questão da lei por Exato. assassinato. E aí fica um pouco A complicado. maioria não é. a maioria só tá ali para ansiedade, tratamento. depressão. São indivíduos que têm problema de... Ou até esquizofrenia mesmo, mas que não se Não, desdobrou em alguma questão exatamente. legal. Agora, aproveitando a presença dos doutores, né? Como a gente fala muito de homicídios e, enfim, o que leva uma pessoa a ter esse rompante? Porque é uma disruptura, passar do limite a chegar ao ponto de matar efetivamente uma pessoa. Você fala no surto psicótico, na esquizofrenia, né? Ou não? Não, em geral. Tá. Porque daí a Porque gente quando falaria de uma outra fala de um coisa. surto psicótico, a gente está falando de uma fantasia. Isso e no foi caso muito dessa... amplo. Porque daí fora dessa condição a gente vai falar de algo premeditado Sim. ou algo... Exato. Ou algo Mas um premeditado, explosivo, ou por exemplo, porque o premeditado, ok, a pessoa... Se for o explosivo fora de uma questão, vamos ver se eu consigo responder. Se for o explosivo fora de uma questão de esquizofrenia ou algo do tipo, que não tenha uma estruturação daquilo para ser colocado, provavelmente o explosivo que não tem a repetição, que fez aquilo de forma impulsiva, aquilo é pontual. Aquilo foi uma disruptura pontual ao ponto da pessoa matar ou agredir a outra. Isso pode... Uma falta de controle total, Exato, né? isso Porque a gente pode- aprende Exato. que a gente não deve ferir, não deve machucar e a gente não deveria jamais tirar uma vida. E aí chegar ao ponto de... por exemplo, eu já cheguei a ouvir de uma paciente que ela e a mãe sofriam agressões, e aí ela falou, mas se meu padrasto hoje chegasse para mim e viesse para cima de mim, porque ela continua tendo sonhos, né, dessas agressões de quando ela era pequena, hoje eu mataria ele. Ela ver, né? chegaria ao ponto de... Porque ela não... Ou é às aquela vezes não. coisinha que segurou Segura. ela ao longo de todo o tempo que pode ter feito toda a diferença. Exatamente. Existe o desejo dela de imaginar ela matando o padrasto, no caso, não é isso? É isso. Por conta de todas as violências que foram vividas. Mas existe isso no campo do desejo de imaginar, acho que eu mataria Todo aquela mundo pessoa já que fez pensou o meu, isso. que fez muito mal pra mim. Mas você chegar Agora, ao ponto de sair apertar o daqui gatilho e ou você... enfiar uma faca... A gente tá falando de uma outra coisa, a gente não tá falando só de algo que passou, que circulou, que ventilou como uma necessidade até de escape proteção emocional. mesmo, de escape, de cicatrização emocional também. Meu Deus, eu mataria. Eu mataria essa pessoa significa eu não posso me aproximar dela. Isso também pode significar eu preciso ter uma distância daquele indivíduo que já me feriu muito. Às vezes só mata a pessoa dentro de ti. Exato. Dentro de você, Aí- pra você. aí você tem que Exatamente. É questionar. como os Isso términos foi- de relacionamento que a gente Exatamente. muitas vezes acaba precisando terminar com a gente É. mesmo Sim, nessa exatamente. relação, porque a outra pessoa desapareceu. Mata a pessoa dentro de ti, processa o luto, mas Exato. não vai preso. Exatamente. É melhor não. Esse é o grande ponto. Por isso que há necessidade de se perguntar: foi um pensamento, foi um planejamento ou foi uma tentativa? Mas isso é uma pergunta que o Ou uma doutor cisão. faria, é isso? A isso, com relação ao pensamento, Porque a pessoa planejamento e pode tentativa? levar para o consultório, certo? O Leva. desejo, Sim. o interesse, Sim. a agressividade, esse escape. Uhum. Mas como saber que isso é só uma Muito, fantasia? muito difícil a pessoa levar. A pessoa que ela tem é explosiva só de forma intermitente, ou se é muito difícil a pessoa levar, eu tive desejo de matar A pessoa que fala é aquela, eu alguém. quero matar, eu quero jogar isso aqui pela janela, mas é Ela daquela fala... é mais fácil ela falar dela. Eu tive desejo de me matar, de fazer isso, do que falar do outro. Falar Até do mesmo outro- em consultório. Exatamente. Falar do outro não significa exatamente isso. Significa ela encontrou uma saída emocional
para conseguir lidar com uma dor emocional. Agora, dificilmente vai ser verbalizado dessa forma, entendeu? Ou então em um contexto, olha, doutor, vou falar que eu pensei muitas vezes já em matar meu ex-marido pela perseguição que ele me fazia, ou no caso, olha, eu já pensei também em matar alguém do meu chefe pela perseguição que me fazia, enfim. Existe isso, mas não ao ponto de dizer assim, olha, eu desejei, eu planejei matar, peguei, eu já sabia o horário que ia sair. É, né, bem improvável Isso falar não vai isso ser no consultório. externalizado. A Cris aquela coisinha que te comentou... segura. É, A exato. Cris fez um comentário muito interessante que é bastante difícil e eu concordo com ela, Com conseguir certeza. tratamento no CAPS e conseguir assistência, inclusive, né? No próprio SUS e, né, diversas questões relacionadas à saúde mental. As filas são enormes. Gigantescas. E há uma incompatibilidade. Paciente que está internado, ele preenche critérios para internação. Ele não consegue ser tratado no CAPS. No CAPS. Ah, mas o CAPS, você fica um período no CAPS como se tivesse semi-internado. Não dá Não conta, dá. gente. Não é o Aí suficiente. acaba ficando em cargo da própria família, que Exatamente. acaba tendo que cuidar e supervisionar. Às vezes uma pessoa que traz um relato de possível suicídio e aí fica vivendo em função de tentar supervisionar e Sim. não consegue. Aí imagina uma pessoa adulta, na faixa dos 30 e poucos anos, que já tem um histórico complicado, está em tratamento em casa. A mãe já vai ser talvez idosa ou quase. Essa mãe vai conseguir conter um surto, um episódio de agressividade? Não vai. Não consegue. Não consegue. Às vezes, infelizmente, na realidade, na psiquiatria, você vê, às vezes, 2 enfermeiros precisando fazer todo um trabalho para conter a pessoa sem machucar. Então, não é... Há treinamentos para... todo um treinamento. Para né? conter. Existe, inclusive, a equipe que não só é a equipe de enfermeiros, como é a equipe de apoio também. Para que esses enfermeiros eles tenham ajuda, né? Eles têm um preparo específico. Para que não machuque o paciente, para que tenha uma contenção sem também se machucar, né? Porque quando ele E está ali mesmo assim, cumprindo muitas vezes acontece. quando ele está cumprindo uma medida, no caso de uma condenação criminal, ele passa a ser custodiado pelo Estado. Então, não é porque ele teve um surto que você pode machucar aquela pessoa. Então, Exato. eles têm todo um preparo, todo um treinamento que uma pessoa leiga, uma pessoa que não trabalha com isso, não vai conseguir fazer dentro de casa. Então, é muito complicado. Exato. Mas eu queria trazer, já te interrompendo, Não, desculpa. vamos lá, por favor. Tem episódio que eu falo mais que não sei o quê. Ótimo. Não, mas é porque esse assunto dá vontade mesmo da gente debater muito. É muito né? importante. Quando a gente vê um crime muito, assim, de uma repercussão Hediondo, muito grande, monstruoso, a gente tem a tendência de, ok, eu preciso de um diagnóstico, o que aconteceu, qual é o quadro dessa pessoa, qual é a patologia, e nem sempre Há tem. uma patologia. Na maioria das vezes não A tem. maioria não tem. Hoje fala muito a psicopatia e tem gente que adora distribuir o diagnóstico de psicopata para todo mundo. Todo mundo, meu Deus. Tá, não, ela é psicopata, ele é Temos um percentual baixo, inclusive, relacionado à acho que psicopatia, são 2% certo? da população. 2 a 3. 2 a 3. Então, é um percentual muito baixo, mas tem pessoas, a gente sabe, que fazem a sua carreira em diagnosticar psicopatia e distribuir isso para todo mundo. É que a nossa Mas há também, tendência... mas também a isso. questão de subdiagnósticos também. Sim. Eu ia citar isso. Tá. E Porque às a gente vezes tem uma tendência a tentar justificar a pessoa como não humana como nós. ela Sim. faz Diferente, Exato. porque aí falar não é possível acontecer comigo, não é Não. possível acontecer Geralmente na a minha vida. pessoa que a gente avalia como psicopata, ela já cometeu algo. Ela já teve indícios. Matou um bichinho na infância. Exatamente. Não Exato. precisa matar, mas ela vai ter um comportamento Um comportamento perverso, perverso. sádico, manipulador. Ele é o centro do mundo. E de acordo com que esse indivíduo ele vai evoluindo, ele vai se tornando mais capaz de esconder isso. E a Psicopatas no rede ambiente de ampliação profissional dele são ótimos. Exato. Eles não causam problema. Sim. Eles não brigam. Porque eles são muito Mas bons em dificilmente se eles são adaptar. pegos, certo? Não sempre. Não necessariamente, eles são pegos também, porque eles começam a fazer questão de também mostrar o lado sombrio deles para aqueles que eles querem conter e controlar.
Então, de um lado, a faceta vai ser alguém muito legal, amigável, no escritório ali é amigão de todo. Mas ele também vai ter um lado sombrio que ele vai utilizar para parte dessas pessoas para conter e para que essas pessoas não consigam falar mal dele. Lembrando então ele tem de que tudo e esse passa por cima lado- de qualquer pessoa. Ele Não tem empatia, tá? Ambiente Passa por cima. corporativo. Total. Lembrando que esse lado E política também. legal e amigável que se tem é puro espelhamento. Deixa eu ver como... Óbvio que não é tão mecânico assim, vai ficando automático de acordo com o tema. Deixa eu ver como que a Larissa faz quando ela encontra alguém e fica feliz. E aí vai reproduzindo aqueles movimentos. Ele vai dizer o que você quer ouvir. Exato. Exatamente. Então, avaliar psicopata no ambiente prisional, para quem não é capacitado, é muito complicado. Porque senão você chega e Se você ele quiser, acredita não em... avalia. Mas Sim, nas séries exatamente. criminais a gente vê a psicopatia sempre como assinatura, né? Que precisa, que não é, que é bem nas séries, Sim. né? Bem a questão das séries, É né? um procedimento bem difícil, Sim. assim. É muito fácil ser enrolado por um psicopata. É muito fácil. Lembrando que o psicopata ele pode ter um alto desenvolvimento cognitivo ou não. A Ou gente não. só vê os que têm alto desenvolvimento. Os que não Os que têm não é têm, mais fácil, é. porque os deslizes vão ficar mais explícitos, Evidentes. evidentes, né? Exatamente. Então, vai tentar fazer um joguinho muito barato de uma criança de 9 anos. Sim. A gente, não, pera lá, esse joguinho não rola. Agora, quando há um QI ali muito robusto, aí, minha gente, a pessoa vira o que ela quiser. É Exato. impressionante. Olha, o eu Maníaco quero... do Parque. Ele Total. conseguia convencer que ele era qualquer coisa. É. Ele conseguia. O Maníaco do Parque. Ah, sim. É. Uhum. Se ele via a menina estava sentada no trem, ela tinha uma pastinha com um currículo no colo, ele disse, ela está procurando emprego. Então, eu vou abordar oferecendo um emprego. Então, se ela dizer, eu gosto de moda, eu vou dizer que eu sou um fotógrafo. Se ela gosta de aviação, ele dizia que ele era piloto. E ele conseguia convencer, mesmo você olhando para ele, dizendo nunca que ele ia convencer que ele era Exato. alguém bem... Ele Eu desconfio conseguia. muito de alguém que encontra já o problema muito fácil de todo mundo e já resolve o problema. Assim, tem uma cartela de... Tá De que eu tenho a soluções. solução da sua vida. Aquela pessoa que tá sempre bem com todo mundo. Total. E em relacionamento Não. a gente vê muito isso, né? O casal sai ali no segundo dia, o cara tá falando que sonha em casar, que sonha em ter filho, que é isso e que é aquilo, e promete mundos e fundos e tá no... Se conhece há 48 horas. Eu falo assim, ei, vamos voltar Cara. pra realidade, Não, e para. agora com redes sociais, você consegue ver o desejo do outro. Total. Exato. Acaba ficando Né? diferente com a questão das Sim. redes sociais hoje em dia. Olha, eu quero agradecer muito a presença de todos, você aí do chat que nos ajudou com diversas questões. Eu espero a presença de vocês amanhã às 18 horas e vou pedir para vocês deixarem os contatos de vocês. Ah, claro. Por favor, doutor. Ah, sim. Nós somos o @gayscomlucidez. Boa. E podem acompanhar a gente por lá, né, João? Sim. E a gente está muito feliz assim de ter participado, embora tenham sido temas bem difíceis. Mas a gente vocês se saíram incrivelmente Ah, bem, muito muito Que bem. bom, a obrigado. gente agradece muito o convite, mas também com a equipe como com a vocês. equipe, com a recepção Obrigada. daqui, fica fácil. Doutora Hannah Seltan, eu agradeço Obrigada. muito. Qual é o seu @? Hannah Seltan, tudo junto. Hannah com H no início e no final. E eu agradeço a presença de todos vocês. Eu sou a Larissa Fonseca. Muito obrigada. Boa noite.